Todos e todas, estamos aqui, eu, Lívia da Cruz, e a minha colega Vanessa Bittencourt, para convidar a cada um de vocês a prestigiar um pouco do que vemos discutindo no nosso grupo de estudos. Grupo que é identificado como Grupo de Estudos sobre Gestão e Práticas Educacionais, o EGEP, que está vinculado à Unisul, e é coordenado pela professora doutora Flávia Wagner, da Unisul, e tem como vice-coordenadora a professora doutora Carline Borges, da UFRRJ. Nós vamos discutir sobre alguns aspectos específicos da educação, sobre as temáticas que vemos desenvolvendo, mas que também compreende o resgate do que se vem discutindo no grupo em conjunto com outros colegas, né, pesquisadores, pesquisadoras e estudantes, seja da graduação, do mestrado ou doutorado, né, com destaque na área da educação, mas que também acolhe as áreas afins. E antes disso, que tal nos autodescrevermos, para saberes um pouco mais sobre nós? Então, eu, Lívia, sou uma mulher negra, de 43 anos de idade, tenho o cabelo encaracolado no ombro, estou com uma faixa na cabeça, uma faixa vermelha, estou usando uma blusa de cor azul e tenho um lenço de cor escura, um bordô no pescoço. E ao meu fundo tem uma parede branca, que é do local onde eu estou aqui. Agora eu peço que a Vanessa se descreva. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa. Eu tenho 41 anos, cabelos lisos, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma blusa verde e ao meu fundo tem uma cortina clara. Então, pessoal, agora vamos movimentar um pouco esse momento. O que incentivou a gente a fazer essa ação foi a proposta da formação continuada no grupo, do EGEP. E no decorrer desse ano de interações, de conversas, de debates, de encontros, nós debatemos principalmente dois documentos, né? O Plano Nacional de Educação e um documento da Unesco. E, resultado disso, nós estabelecemos uma relação com nossos temas de estudo, o da Vanessa do mestrado e o meu do doutorado, com foco em duas populações específicas. A Vanessa tem como foco a questão das pessoas reclusas, né, as pessoas que estão encarceradas, e eu com foco na questão das pessoas adultas e idosas. Eu gostaria de dizer que a Lívia ela é natural de Florianópolis, ela é graduada em Psicologia pela Unisul e em Pedagogia pela UDESC. Ela possui formação em Psicologia Social e especialidade nas áreas de Educação e de Gestão. Ela é mestra em Educação e Formação, Desenvolvimento Social e Cultural pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e é doutoranda em Educação e Formação de Adultos na mesma instituição. Na parte profissional, a Lívia já desenvolveu atividades na área administrativa, ela foi tutora, professora, formadora, designer educacional nas modalidades presencial e à distância. Mas foi como estagiária que ela se encantou pelas histórias das pessoas adultas mais velhas, e por isso o tema, né, pesquisado. O encantamento que isso gerou resultou no livro Histórias de Envelhecimento Ativo que Encantam e Outros Pontos, publicado pela editora Dialética. Essa é a história, um breve resumo da história da nossa amiga Lívia. A Vanessa já se apresentou, né? Ela é uma mulher que tem 41 anos de idade, é graduada em Direito pela Unisul, com especializações em Direito Penal e Processual Penal e Gestão em Segurança Pública. Atualmente, ela está concluindo o mestrado em Educação, também pela Unisul. Assim como eu, ela é integrante do grupo de pesquisas do EGEP, que aborda questões sobre gestão e práticas educacionais. Além do mestrado, ela também está estudando filosofia na graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, a Vanessa é policial penal há 17 anos, exercendo diversas funções em estabelecimentos prisionais no sul de Santa Catarina, dentre eles o de diretora da Penitenciária Feminina
de Criciúma, gerente de execução penal da Penitenciária Sul e chefe de gabinete, dentre outras funções. Agora, Vanessa, acredito que a gente possa adentrar no tema específico, né, Lívia? Então, agora que a gente já soube um pouco mais da nossa questão, do nosso percurso acadêmico, né, e formal, para justificar também o que alimenta essas discussões, Vanessa, o que tu acha da gente agora poder dividir com o pessoal um pouco do que nós vimos desenvolvendo, conversando nesses últimos tempos? Acho interessante, Lívia. Eu posso começar, a gente pode começar falando sobre as pessoas adultas mais velhas. A ideia é responderes para mim sobre umas dúvidas que eu acredito que seja de interesse de mais pessoas, que não sejam só minhas. Sim. Eu tenho curiosidade de saber hoje, assim, quem seriam essas pessoas adultas mais velhas, né? E por que o uso dessa nomenclatura de pessoas adultas mais velhas e não mais idosos, como a gente está habituado, né? Então, Vanessa, as pessoas adultas mais velhas, a considerar o cenário do Brasil, são as pessoas com 60 anos de idade ou mais. Se a gente for considerar outros espaços, por exemplo, como em Portugal, é um exemplo, ou Alemanha, enfim, são consideradas pessoas adultas mais velhas quem tem de se interfere, aonde que se tem essa referência. Para os órgãos internacionais, a questão da qualidade de vida que essas pessoas têm acesso, a questão financeira também interfere, né? Mas aqui nós estamos focados no cenário Brasil. E a questão de dizer pessoa adulta mais velha está associada a muitas questões, né? Não é algo simples de resumir. Mas, a exemplo disso, né, nós podemos ter a questão de que, por muito tempo, fazíamos a associação da velhice com uma fase em que a pessoa se aproxima do fim da vida, né? E assim havia um número limitado de atividades que eram disponibilizadas para essas pessoas, cursos, né? Nem sempre eram atrativos para essa pessoa e não incentivavam que ela continuasse a se perceber enquanto integrante na sociedade, né? Era mais vista como um peso, já que está no fim da vida, então praticamente deixar de lado. E isso, além de ser difícil de imaginar hoje, essa realidade, é algo que se aproxima da gente pensar em como seria passar por isso, né? Então, fez com que se revisse, né? Fosse revisto muitas questões. Outra questão está relacionado às fases que eram divididas, né? A fragilidade que algumas pessoas trataram e ainda vem entender que quando se está na fase da velhice, a pessoa retorna à fase da infância. Como assim? Né? Principalmente quando tem os casos das pessoas com Alzheimer, que precisam de apoio ou qualquer outro tipo de problema que dependa da supervisão, acompanhamento direto de outra pessoa. Então, acaba tendo um tipo de suporte que é mais assistido, digamos. E isso é frágil no sentido que uma criança ela tem um percurso mínimo da vivência, né? E está a descobrir muitas coisas. Já na fase da velhice, essa descoberta existe, mas é de outra forma, e tem todo o caminhar, toda a passagem da vida dela até chegar àquela idade, né, dos 60 para frente. Então, não tem como desconsiderar essas vivências, né, essas experiências. Então, é frágil se apegar a essa visão também. Outra questão o que tem aparecido muito também é a questão da chamada, né, do alerta sobre os preconceitos relacionados a essa fase, né, o tal do etarismo, ou alguns lugares dito como idadismo ou ageísmo, e talvez tenha outras nomenclaturas mais à frente, e que isso também não contribui para uma visão acolhedora para essas pessoas, mas
existem diferentes formas de funcionar, como todas as outras fases anteriores da vida. Então, tendo essa atualização, né, fica fortalecida a compreensão de que a gente envelhece de modo gradativo. Então, a partir do momento que eu nasci, eu já estou a envelhecer, né? É estranho dizer isso, mas é assim que funciona. A gente vai ganhando experiências, vivências, o muda o tempo, vai mudando a nossa fisionomia, diferentes aspectos que fazem parte desse envelhecer. E envelhecer não deveria ser compreendido como algo mal, né? Então... Muito embora seja um pouco difícil, né, Lívia? Porque às vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece, assim, né? Acha estranho as mudanças que vão acontecendo com a gente, mas acredito que pensar que todos querem participar querem fazer parte desse grupo, porque é sinal de que está vivo, não morreu antes. Então, acho que é interessante a gente pesquisar em relação a isso. Eu não conhecia essa questão do idadismo ali, esse outro termo que tu trouxe. E eu tenho uma outra pergunta também, que é em relação à tua vivência. Tu hoje mora em Portugal. Sim. Sentiu diferença no tratamento com as pessoas adultas mais velhas no Brasil e em Portugal? Tem alguma diferença cultural? Não. O que eu vejo mais aqui, Vanessa, é a questão das universidades sêniores, que é muito ampla aqui, tem em muitos espaços. É muito comum em cada câmara ou junta de freguesia, como é identificado aqui, ter uma universidade sênior vinculada e ações nesse sentido. No Brasil, são exclusivas aí para as pessoas adultas mais velhas? Não é que seja exclusiva, assim, pode ser que alguém com 50 anos, por exemplo, participe, ou 40 e tal, né? Isso depende do que eles propõem, mas é incentivado com que as pessoas participem, né? Atividades diversas, culturais, de artesanato, ou mesmo tem estudo de informática, tem de histórias, tem de línguas também, então depende do que cada uma oferece, mas assim, o interesse é manter essas pessoas justamente em atividade, né? Que a gente usa o termo envelhecimento bem-sucedido, ou também tem a questão do envelhecimento ativo. Isso tudo é para reforçar a presença dessas pessoas. Então, também tem... tu vê as pessoas, claro, que isso tudo depende do como as pessoas se prepararam para essa fase, não dá para fugir do aspecto financeiro, do apoio familiar, o ambiente que envolve essas pessoas, né, também interfere. Então, a gente sai para ir para a universidade ou para trabalhar, etc., e sempre tem alguém, né, um adulto mais velho, que está nesse meio também, ou está passeando os cafés. E no Brasil, da experiência que eu tive, né, como foi dito, que foi do meu estágio, que foi o que mais marcou, tem um ou outro local específico que oferta as atividades, mas eu não vejo o forte das universidades sêniores, por exemplo. Isso enquanto uma política pública mais fortalecida. Mas assim, o que eu vejo são as universidades, por exemplo, como a Universidade Federal onde estudas, ou onde eu fiz a minha graduação, que tem programas específicos com foco nesse público, né? Além de uma ou outra instituição, que eu não tenho autorização para dizer os nomes, mas assim que a gente conhece, né? Que oferecem diversas atividades, também culturais, também de informática, da questão de jogos, para trabalhar a questão da cognição, memória, e junto a tudo isso está a questão das relações intergeracionais, que a gente precisa também fortalecer esse aspecto, né? Então, das diferentes faixas etárias integrarem, interagirem, para que também diminua essa questão do tal do etarismo, do idadismo, e reforçar esse pertencer e ser reconhecido na sociedade, né? E eu acho que, analisando essa tua fala, assim, o que eu penso, em termos de diferença de Brasil e Portugal também, eu acho que perpassa pela questão socioeconômica, né? Porque o Brasil, enquanto
ele tem as suas dificuldades ali financeiras, de desenvolvimento econômico, e a gente tem a EJA aí, que eu acho que é o nosso ponto de convergência das pesquisas, né, como responsável pelo atendimento das pessoas, desse público, das pessoas adultas mais velhas. Então, a preocupação e o foco da nossa pesquisa é em relação a EJA, no atendimento a esse público, enquanto na Europa, em Portugal, enfim, a gente já tem uma realidade de universidades específicas para esse público, e não mais uma preocupação com a educação básica, porque isso já está, de alguma maneira, superado, tá? Eu acho que está de acordo essa minha fala, ou o que tu acha disso? Temos dois aspectos, não sei se seriam dois, mas assim, primeiro, a questão do EJA, né, que EJA, Educação de Jovens e Adultos. No Brasil, a EJA está relacionada à formação de adultos. Aqui em Portugal, a formação de adultos vai além do que se aplica na EJA, né? Então, a partir do momento que é maior de idade, é considerado adulto, então as formações e cursos profissionalizantes, as formações das universidades sêniores, formação no centro comunitário, etc., faz tudo parte dessa formação do adulto, né? Seja essa formação, né, de âmbito formal, informal e não formal. E já com foco no EJA, tem essa questão do que tu trazes do ensino básico, né, de concluir essa formação básica, ou do ensino médio, ou secundário, enfim, aqui se diz secundário, ou até da universidade, mas do espaço formal, né? Não para as outras possibilidades, de ter essa questão de cumprir algo que me permita, digamos, ser reconhecido academicamente. Sim. Então, tem esse diferencial. E, assim, eu retomo nessa questão. Algumas pessoas, né, nessa fase, né, de ser adulto mais velho, frequentam esses espaços por incentivo ou porque se prepararam para ter interesse, mas temos, sim, também situações muito sofridas em lares, etc. Mas eu, particularmente, evito tratar desses aspectos porque é doloroso a gente perceber que a pessoa fez tanta caminhada e passa por algumas dificuldades, né? Não envolvendo a questão da intimidade, que eu não sei como é que foi o particular, o privado de cada uma delas, mas entender enquanto como nós, sujeitos que merecemos ser respeitados, então, que esses espaços também pudessem proporcionar isso, né? E a gente vê muita coisa também, que imagino que também tenhas acompanhado um pouco disso na realidade que atuas. Uhum. Né? Acontece. E como as pessoas veem também as pessoas que estão cumprindo, né? Não sei se dizer a pena é correto, mas tem olhares e olhares, né, para tudo, né, na vida. Mas seria isso, e daí a gente vem trazendo a questão da EJA em específico. Era em relação a isso que eu queria te perguntar a próxima, desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar desse gancho para te perguntar como tu entende que a EJA ela pode contribuir para essas relações, porque tu tinha falado de relações intergeracionais, né? Para que essas relações elas sejam promovidas. Tu acha que a EJA tem um papel aí? Sim, que ela reforça essa questão do respeito, né, para essas diferenças. Então, seja a pessoa que está coordenando o grupo, ou no EJA ser frequentado, né, por jovens, por adultos, pessoas adultas mais velhas, então promove essa relação. E também é uma das possibilidades de fazer com que essa pessoa adulta mais velha conquiste o seu direito de frequentar um ambiente educativo, né, de compartilhar suas experiências com os colegas, educadores, e até mesmo partilhar os aprendizados com familiares, não? Então, chegar a casa, dizer, quem sabe, não sei se tem neto ou neta, ou pode ser sobrinho, ou às vezes nem às vezes é um irmão que também está na mesma faixa etária, e dividir um pouco desse aprendizado. E que a gente vê, pelo menos do que eu pude acompanhar, né, pessoas que têm muita sede, né, que queriam ter estudado e tiveram que interromper por questões da vida, porque tiveram que trabalhar, a formação da família, que tinha muito uma questão fechada naquela fase da vida, que hoje talvez funcionasse de outra maneira. Então, né, então o espaço da EJA permitiria isso, né? Então é importante que seja
reforçado o olhar para esse espaço, um investimento financeiro, público, estrutural, para que as pessoas tenham essa oportunidade e essas relações sejam incentivadas, né? Olívia, é interessante pensar, quando se pensa no teu público, né? Considerando que a educação ela tem um viés voltada também para o foco de formação para o mercado de trabalho, foco econômico, né? Como tu acha que esse processo de formação ela pode ser compreendido para além da questão de econômica, porque a pessoa adulta mais velha ela já teve aí uma história, né? De trabalho, enfim, e hoje ela não depende da formação para se estabelecer em alguma atividade, esse não seria o foco, né? A questão é o olhar para essa formação. A partir do momento que se olha para além desse aspecto econômico, que é importante, né, para o desenvolvimento da região, do estado, do país, enfim. Mas a partir do momento que a gente abre o olhar para outros tipos de formação, como a EJA, com foco nas pessoas adultas mais velhas, eu consigo olhar para esse sujeito em outros aspectos, a formação enquanto ser, a formação enquanto sujeito, explorando os diferentes saberes, né? Seja os literários, os técnicos, os das vivências também, né? O fazer parte do grupo. A questão também de lidar com os receios, enfim, não fazer com que esse aspecto econômico trave o desejo e a iniciativa dessa pessoa adulta mais velha frequentar o EJA e que o EJA abra oportunidades para que esse público, né, para que essas estudantes e estudantes, esses formandos, frequentem esse espaço também, que também é de direito, né? Entendi. Então, na tua opinião, as políticas públicas, elas voltadas ali para a formação, para a EJA, elas são de extrema importância, né? Para uma formação que agregue na formação da pessoa adulta mais velha. Sim, com certeza, Vanessa. E se a gente for resgatar lá o que a gente fez, né, da nossa divisão, da nossa contribuição no grupo de estudos, né, nós exploramos a questão da meta 9 do relatório, né, do 4º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação do ano de 2022, que nós percebemos essa ausência, né, da identificação das pessoas adultas mais velhas, como também da identificação dos indivíduos encarcerados na questão... Só lembrando que o PNE ele teve ali um prazo de 2014 até 2024, são 10 anos, né? E esse relatório de monitoramento aponta que da meta 9, que previa, né, erradicar o analfabetismo e diminuir em 50% o analfabetismo funcional no Brasil, ela não tem como ser alcançada até o início do ano que vem, né? O final do ano que vem. E que isso é um problema, porque quando a gente observa ali o relatório, a gente vê que esses grupos, eles sequer são... eles não consideram esses grupos, né? Como se fosse apenas um ideal, vamos erradicar, mas como que a gente faz isso, né? Sim. E assim, e pronto, e a gente se sente ferida, digamos, por não ver que essas pessoas estão... Não sei se seria um destaque, assim, mas pronto, se elas são relevantes também nesse processo, se integram esse grupo dos 15 mais, por que não chamar a atenção para que isso também incentive e mostre os trabalhos que têm sido realizados, né? Por exemplo, se a gente vê os dados do IBGE, do último censo, as pessoas com mais de 60 anos de idade ou mais representam a média de 15% da população nacional. Né? É considerável, né? E dessa população, 1/6, em média, é analfabeta. E daí a gente vendo a proposta, né, da meta 9 do PNE, considerando esse relatório do 4º ciclo, o número de pessoas com 15 anos mais de idade
integradas, onde as com 60 anos a mais, que representam quase 54% do total de pessoas analfabetas do país, ou seja, mais do que a metade das pessoas com 15 anos a mais, né, considerando esse 15 anos a mais do 100%, mais do que a metade tem 60 anos a mais. Então, é todo um histórico que vem aí, né? O que contribuiu para esse processo e o que ainda continua existindo, que não permite que isso seja rompido. Claro que, assim, a gente está falando de dados, né? Não estamos batendo na porta de cada um para saber as razões, saber a história de cada um. Pode ser que tenha quem não tenha mais vontade e como tem as pessoas que têm muito desejo. Então, a gente sabe do contato que a gente estabelecer com essas pessoas. E o restante são os dados que estão aí, mas tudo isso serve para a gente refletir sobre essa realidade, que tipo de sociedade que nós estamos alimentando, né? Não, Lívia, e até eu acredito assim que possa existir quem não tenha mais vontade, mas talvez porque a formação também não seja assim uma coisa que dê vontade na pessoa, sabe? Que anime a pessoa a sair, às vezes, daquele meio ali moroso, aquela parcimônia, assim, porque aprender sempre é bom, né? E ainda mais nessa idade eu acredito que questões, assim, de educação, de trabalhar um pouco mais a cabeça, elas sejam muito benéficas, além do corpo ali, para manter uma saúde, um bem-estar, né? E a interação social desses lugares também, né? Sim. E outro aspecto, Vanessa, a gente falou do PNE, mas nós também temos o documento da Unesco, né, que foi publicado em 2022, e ele trata de um novo contrato social para a educação, e que nós estudamos especificamente o capítulo 1, e que está focado na questão das desigualdades sociais relacionadas à educação, que são evidenciadas, né, e fala sobre essa questão da equidade na educação, do incentivo para o investimento no ensino técnico, dentre outros aspectos. Ele chama atenção por vários aspectos, né, tanto as fragilidades que tem no sistema educacional no todo, né, que fala no mundial, traz muitos aspectos que envolve até aspectos culturais e antropológicos, enfim. E dentre esses, nós temos aqui o que ele fala da intersecção, então, sobre os fatores de discriminação, aqui se eu puxar para a questão da pessoa adulta mais velha, então tem a questão do etarismo, que está relacionado com o analfabetismo, ou então com a questão de gênero. E também ele nos dá digamos, aquela luzinha no fim do túnel, né, que nos permite ter uma esperança, né, de que um dia essa equidade vai ser vivenciada, né? A gente vai poder testemunhar isso, mas isso depende de muitos aspectos, e os políticos também estão relacionados a isso. Eu acho que a gente está fazendo parte do grupo e está promovendo esse diálogo, a gente também está contribuindo de alguma forma, né, Vanessa? E aproveitando esse gancho, Lívia, tu gostaria de deixar alguma mensagem assim de encorajamento, algum alerta ou algo geral assim para as pessoas, especificamente da educação? Eu acredito nessa questão da formação do todo, né? A formação do sujeito, entender que as relações que a gente estabelece fazem parte desse processo formativo, de incentivar o compartilhamento das vivências, experiências, de que ações atentas, né? Agora eu vou puxar para o meu lado, né? As pessoas adultas mais velhas sejam desenvolvidas, né? É tão interessante ver esses diálogos intergeracionais de criança com as pessoas adultas mais velhas, a curiosidade, coisas simples, às vezes até de rever jogos, né, da infância de um e o que é feito hoje. Também é interessante ver, né, a gente vê o uso das tecnologias, enfim. Eu agora estou lembrando de uma história ou outra que uma amiga contou, de um bisneto que olhou para ela e pensou, tu sabe usar isso? Que tinha um computador na sala, e ele olhou para ela e perguntou se ela sabia usar aquilo. Espantada, ela, claro que sei, e pronto, ela se sentiu ferida com aquilo, como assim? Né? Uma criança me perguntar se eu sei, mas enfim, ela falou com propriedade, ela tem, e ela foi atrás desse conhecimento, né? E pode até ensinar algumas coisas para ele, se ele estiver disposto
mas que não é uma realidade para todas as pessoas também, né? Então, é vibrar com cada conquista e, enfim, né? E entender que o envelhecer é contínuo, né? Nós estamos nesse momento de envelhecer a cada dia e que, enquanto mais a gente promover ações de integração, promover essas relações intergeracionais, acredito que todos os âmbitos, todos os aspectos da sociedade ganham, né? Então, inclusive nós, a nossa geração, né? Porque daqui a pouco seremos nós. E assim vai diminuir a questão da iniquidade, né? Vamos seguir. Dificuldades vão ter sempre, mas não quer dizer que elas devam prevalecer e que a gente deve incentivar o tal de etarismo e etc. Mas, Vanessa, e agora um pouco mais sobre o teu público de pesquisa e da tua prática profissional, né? A gente vê tantas questões de botar tanto à margem que é preciso saber um pouco mais, né, sobre qual é o retrato mesmo do sistema prisional brasileiro e como que ele se relaciona com a educação, né, com o contexto educacional. Lívia, eu acho que nós duas, né, os nossos públicos, eles são invisibilizados mesmo no Brasil, né? Evita-se pensar na questão da velhice das pessoas adultas mais velhas, como evita-se pensar na pessoa presa. A sociedade ela tem um certo distanciamento e enxerga, às vezes, a pessoa presa tão somente enquanto um delinquente, né? Que não merece ou não deve ter a oportunidade de estudar e de alguma maneira, tentar reparar o dano que cometeu, né? 70% dos presos do Brasil, eles são decorrentes de crimes patrimoniais ou de tráfico de drogas. Então, o sistema brasileiro é um retrato, o sistema prisional é um retrato do Brasil desigual que a gente vive, né? De distribuição de renda. É claro que nesse meio existem pessoas que cometeram crimes, que têm problemas psicológicos, enfim, mas tem 70% delas que cometeram delitos relacionados a crimes patrimoniais e de tráfico de drogas, ou seja, melhorando a questão da desigualdade social, a gente consegue aí melhorar esse cenário também, né? O sistema prisional, ele tem hoje, 2022, nós estamos em 2023, né? O último levantamento que foi feito, ele dava conta de 650 mil pessoas presas em instituições prisionais estaduais, porque nós temos as federais, mas daí nós não consideramos, né, as penitenciárias federais. E também desconsideramos os indivíduos ali em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. Então, nós sabemos que existem 659 mil pessoas no Brasil presas em presídios e penitenciárias. É um número alto. Nós estamos falando aí da terceira população, maior população prisional do mundo, né? É muita gente. Desse levantamento, 2,2% dessas pessoas, elas são analfabetas, né? Certo. 3,6%, que dá em média 24 mil pessoas, elas são alfabetizadas sem nunca terem frequentado um curso regular. Então, elas sabem o básico ali, sabe, por conta, porque não tiveram nenhum tipo de formação. E a maior parcela das pessoas presas, que equivale aí a quase 45%, ela não completou sequer o ensino fundamental. Como tudo se relaciona, né? A base social, também o interesse no sentido disseste, né? Que uma percentagem se alfabetizou, mas que foi atrás, né? Então, eu tenho interesse dos saberes, né? E a curiosidade. Depois, às vezes, as condições que envolvem faz com que algumas coisas não funcionem, digamos, dentro das normativas, né? E acaba resultando nessa situação. Mas é importante é importante a gente refletir também da nossa situação nesse meio, né?
Em relação a isso, eu lembro de uma situação, várias, enfim, mas de que eu fui levar um documento ali, trabalhava na época na execução penal, fui levar para que o preso assinasse, ele me disse que não sabia assinar e me pediu que lesse. Só que ainda que eu lendo para ele não entendia, porque a linguagem jurídica ela é um pouco mais complicada de entender, né? Não é assim de fácil. Então eu tinha que ler, interpretar, e ele com aquela desconfiança se aquilo que eu estava falando para ele enquanto policial era de fato aquilo que estava no papel, sabe? Então ele disse, eu posso ficar com o papel porque eu vou mostrar para os meus companheiros, enfim, depender de outra pessoa para interpretar uma decisão que depende da tua vida, eu acho muito complicado. E trouxeste a questão da linguagem jurídica. Nós, que, pronto, és da área, né? Então, sabes. Mas eu tenho muita coisa que eu tenho dificuldade de compreender. Sim, tem que ter eu acho que o Poder Judiciário ainda não entendeu que ele tem que ser mais acessível, ele está para prestar um serviço, né? E eu acho que ainda falta isso, um pouco disso, assim, de tentar se aproximar e não ficar, né, numa posição de acima e de que a pessoa, o cidadão tenha que dar conta de entender aquilo ali, ele tem que ter uma relação um pouco mais horizontal para que, de fato, as pessoas consigam a entender o que ele fala, ter acesso à pauta dele, né? Sim, e às vezes até é uma reflexão que fica para a gente na educação, né, também. O quanto que a gente torna isso mesmo generalizado, ou também fica nesse estou aqui, ali, enfim, nessa filtragem. Né? É a necessidade da erudição para, às vezes, passar uma imagem de... É uma educação elitizada. Eu acho que a questão do judiciário, do linguajar muito técnico, né? Quando a gente se depara com uma decisão, uma sentença penal, que a pessoa vai ali mostrar para a pessoa presa e ela não entende nada do que está falando, né? E assim, ó, lembrando que no Brasil a Defensoria Pública ela não dá conta do atendimento, né? E a maior parte dessa população prisional ela é composta por pessoas pobres. Claro. Então, sem um acesso a advogado, a defensor público adequado, não tem como, pela demanda não tem. Então, assim, acaba que a penitenciária, através ali de um setor, né, específico, que era esse que eu trabalhava, faz esse atendimento, mas é uma medida paliativa, não deveria ser assim. Voltando para a área da educação, né, a maior parcela das pessoas presas, como eu estava falando, 45% ela não completou o ensino fundamental. Eu acho assim, ó, quase metade, né, das pessoas, elas não completaram o ensino fundamental, é muita gente. E no ensino médio, isso é ainda, imagina, mais gritante, né? 16,5% eles não chegaram a completar o ensino médio, dos que começaram, né? E do superior, 0,7% das pessoas têm ensino superior incompleto. E 0,03% tem o superior completo. Então, é 0,0, não é 0,3, é 0,03. É muita gente. Muito pouca gente, né? Muita gente ali analfabeta e sem a conclusão do ensino fundamental. É complicado. Mas pronto, também nos leva a refletir sobre isso, né? Então, é pequeno porque as pessoas que completaram o ensino superior andam na linha, digamos, ou não, ou enfim, né? Então, são questionamentos que vão surgindo com base nesses dados, né? Não é olhar para os dados e é aquilo e pronto, mas a gente pode ir abrindo portinhas, digamos, né? Para discutir e ampliar, alargar essa discussão. E quando a gente pensa assim, em sistema prisional, eu acho interessante também em tentar identificar quem é essa pessoa presa, né, no Brasil. Sim. E quem é, Vanessa? Então, quem é o preso hoje no Brasil, né? Ela é composta, assim, a maioria da população carcerária é composta por homens, né, jovens, com idade entre 18 e 29 anos.
55% do total de presos é dessa faixa etária, então é extremamente jovem, né? Assim, ó, em alguns estados, a exemplo do Acre, esse número chega a 71%. É De muita pessoas coisa. presas são de 18 a 29 anos. Uhum. Aí eu fico relacionando isso com a educação, porque uma pessoa de 18 anos, ela é muito, muito nova, ela conseguiu a maioridade, atingiu a maioridade, né? Sim. E ela já vai presa nisso, né? Até que ponto a educação contribuiu ou não para isso? Será sim, sim. que a evasão escolar não tem relação direta com... Eu acho a educação e a segurança, assim, duas áreas que tem que estar muito interligadas, interconectadas. Pronto, tem as questões econômicas, né, nesse meio, e também esse aporte, seja familiar ou de amizades, etc., tudo isso está relacionado, porque às vezes tu pode ter esse suporte, enfim, esse acompanhamento, mas não queres seguir aquele caminho, queres fazer algo diferente, queres mostrar que podes fazer mais, e nessa escolha podes usar estratégias que não são lícitas, digamos. Então, muito... pronto, agora eu falando pelas minhas áreas, pelos dependes, né, que é frágil ver a pessoa nessa situação e já estabelecer um perfil, e aí se pronto, não, são várias histórias, vivências, e nem sempre o estar envolvida nessas situações, né, nessa fragilidade, tá tendo que cumprir pena, etc., é significado de que não teve outras oportunidades, ou que não teve o apoio familiar, ou que não tem uma base familiar, que também é muito utilizado isso, né, nos discursos, e às vezes tem tudo isso, mas pronto, fica algo que a pessoa deseja mais e que não condiz com esses ensinamentos, enfim. Eu estou Assim, tentando cuidar para não usar termos pejorativos ou, enfim, né? O que eu percebo na minha prática, sabe? Existem essas pessoas que tiveram oportunidades e que ainda assim escolheram o crime, o mundo do crime, enfim, optaram, mas elas são minoria dentro da população carcerária. Tá. A maior parte da população carcerária ela é composta por pessoas que têm uma relação direta com a questão da desigualdade social no Brasil. Eu relaciono muito essa questão porque, assim, 70% das pessoas ali presas, elas cometeram delitos que envolvem tráfico de drogas e crimes patrimoniais. E todas elas, assim, apresentam uma condição financeira que não é nem razoável. Tá. Porque o sistema prisional ele é muito seletivo. Hoje, quem tem um pouco mais de condição, contrata um bom advogado, ele ao menos leva um pouco mais de tempo para ir preso. E quando vai, são tantos os mecanismos jurídicos que a pessoa fica um pouco menos tempo do que uma pessoa que não é assistida. Cumpre a pena de outra forma. O sistema prisional ele é seletivo. Quem tem um pouco mais de condição, ela consegue um pouco mais, acessar mais as benesses do sistema, né? Uma outra coisa que chama atenção, e eu acho que corrobora com essa minha fala, é que, assim, a questão da raça, da etnia, da cor. 63%, quase 64% dos presos no Brasil, eles são negros. E eu acho interessante quando a gente começa a pensar especificamente em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que ele tem 15% só da população declarada negra. E tem 35% dos presos negros. Então, assim, é mais que o dobro do total da população negra. Não é interessante isso? E daí, quando a gente percebe que a questão do desenvolvimento e dos acessos e da questão histórica mesmo de desigualdade social está muito atrelada à questão de cor e raça e etnia,
eu acho que Santa Catarina é um exemplo disso, assim, dessa seletividade que eu falo. Então, assim, o preso ele não deveria ser enxergado enquanto uma identidade, porque é transitório, a pessoa não fica preso para toda a vida, né? Então, assim, quem é o preso no Brasil hoje? Estar preso é uma condição, mas Sim. no Brasil hoje acaba que é uma identidade, né? Porque existe um perfil, Isso é existe o fenômeno do encarceramento em massa, né? Que é essa questão de a pessoa entrar nesse público, nesse perfil e ser encarcerada por determinadas condições ali, que estão muito atreladas à questão da desigualdade social. Isso rende uma grande pronto, reflexão, discussão e mexe com muitas questões também. Pronto, eu Sim. não me sinto confortável para seguir com esse aspecto, mas incomoda e é o momento para a gente refletir sobre isso também, né? Olhar o que contribuiu para que isso fosse crescendo, digamos. Mas eu acho que essa tua fala ali sobre incomodar é interessante, porque de fato incomoda, mas a gente tem que confrontar no sentido de olhar e ver o que está errado, né? Analisar todos os aspectos ali e perceber onde que a gente pode fazer melhor. É certo. Dando seguimento aqui, e a EJA nesse meio, Vanessa, né? Como que fica? Então, a educação para a pessoa presa, ela é prevista através da Lei 7.210, né, de execuções penais, que garante o acesso ao sistema de ensino ao preso. Então, hoje, apesar dessa garantia, inexistem assim uma lei específica que normativa e regulamenta a maneira como deve se dar a educação nas prisões. E a EJA, ela é a modalidade de ensino responsável e específica para esse público nas unidades, né? Aí. Ela é a responsável pela educação nas unidades prisionais. E ela esteve presente desde o princípio? Tens essa referência ou não? É algo que, digamos... assim, ó, na época eu acho que tu quer saber um pouco mais da historicidade, é isso? Se essa abertura da EJA está desde o princípio da questão no sistema prisional, é ofertada desde sempre, ou não? É algo que oscila? Tem, às vezes não tem? Ela tem, mas é em número mínimo. Ela é insuficiente para atender a demanda, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho em uma unidade prisional que abriga 1.000 homens, 1.000 presos homens. E nós temos ali 3 salas de aula. Certo. E a grande dificuldade é que a gente não pode, em razão da seleção que é feita na prisão, considerando idade, tipificação penal, né, o tipo de crime, a facções criminosas, as organizações existentes dentro do sistema, a gente não pode colocar todos em uma mesma sala de aula. Então, às vezes tem uma sala de aula lá com 4, eu fiz agora a minha oitiva deles ali, a entrevista, grupo focal, e tinham 4 matriculados, né, cursando a EJA ali no fundamental, em uma instituição que abriga 1.000. Então, são vários aspectos para selecionar essa pessoa para que ela possa... Então, o que é um direito passa a ser visto pelo preso como um privilégio. Ele se sente privilegiado de poder estudar, quando na realidade isso é um direito. Pois, agora abrindo, né, saindo, digamos, do sistema prisional e indo para outros espaços, né, para o muro escolar. Não deixa de ter outra forma de seleção também, outra forma de filtragem. A partir do momento que não é ofertado em muitas escolas, essa oferta é limitada, acaba também, né, alimentando essa perspectiva, seguindo essa mesma linha. Claro que não vai, acredito que não vai se resumir a 4,
né? Mas são 4 que fazem, já tem é um número relevante para que a coisa continue, né? Mas pensando na população de 1.000, ele pode ser mínimo, mas que existem ainda. E a gente levar para a oferta da EJA nas instituições também poderia ser maior, né? Então, dentro do sistema, o prisional ou do educacional, porque o sistema está diferentes perspectivas, diferentes figuras, então essa fragilidade é uma constante, né? O que a gente, enquanto que a gente tem que bater e lutar para que essa constante não cresça, né? Que ela acabe tomando outros rumos, pronto. E por isso eu acredito que a importância nas políticas públicas, a importância em olhar esse público e pensar em maneiras de atender e reconhecer as especificidades dele, né? Sim. Porque eles são completamente distintos, né? Tanto ali o teu público, que são as pessoas adultas mais velhas, quanto o meu, eles têm ali a questão de serem invisibilizados quanto às suas necessidades mais específicas, que elas se diferem de todo o restante. O que eu preciso ofertar para uma pessoa presa enquanto formação? Como que eu devo lidar? Como que eu devo preparar esse meu professor? Né? E daí, quando a gente não vê nada em relação a isso em nenhum documento de política pública, isso acaba que é preocupante. E como, daí assim, o PNE vem para diminuir ou para acabar, erradicar com o analfabetismo, mas como acabar com ele se a gente não observa as populações que mais precisam? Quais as necessidades das populações que mais precisam, né? Como que vai atender? Sim. Acho que é nesse sentido. E em relação à Unesco ali, Lívia, só te interrompendo um instantinho, o capítulo 1 do relatório desse Reimaginando um Futuro Melhor, ele fala justamente sobre a questão da desigualdade social, no mundo daí, né? E eu acho que o primeiro passo é diminuir a desigualdade social, e a gente consegue diminuir não só através da educação, mas também através dela, né? Ofertando uma educação mais emancipatória, com um viés não tão voltado para o mercado de trabalho técnico e um pouco de uma formação mais humana. Eu acho que são questões que a gente tem que começar a repensar para que a coisa comece a funcionar de uma maneira diferente e a gente saia desse limbo, assim, de nunca resolver, de fato, a questão. Uma educação para fazer de conta não funciona, né? Tem que ter uma educação efetiva. Isso, fazer de conta, a gente já vê o resultado disso em vários aspectos. Sim. Mas eu ia puxar mesmo essa questão da Unesco, do PNE, então, nesse inteirinho, né, nesse meio de reflexões com foco, né, na área da tua atuação. E é importante a gente aproveitar esse momento e dividir essas angústias e também levar com que as pessoas reflitam sobre outras possibilidades e dentre outras realidades, né? Como a gente se sentiu, percebeu essa invisibilidade, enfim, né? Não ter essa chamada atenção para esses públicos que nós estudamos, né? Essas pessoas, essas histórias, enfim, também deve ter outras que também refletem. E a gente desconhece, né? Exatamente, né? Então, é interessante que se amplie essa possibilidade, se não nessa interação direta, mas de outras formas, e que aos poucos a gente consiga fazer com que realidades como essa sejam minimizadas. Né? Dentro até do próprio sistema prisional tem um outro grupo que eu acredito que é até mais invisibilizado que a das mulheres presas, né? Então, dentro de um grupo existe um outro subgrupo que também é tão invisibilizado quanto, porque quando a gente pensa ali em atender o público prisional, que é composto por homens, nós esquecemos que existem também, em menor número, mas que ainda assim existem, que são a questão das mulheres presas no Brasil, que enfrentam suas outras dificuldades, outras demandas que são tão
ou às vezes mais desafiadoras que as masculinas. Até questões simples, né, de cuidado pessoal, enfim, que ano passado, ou há 2 ou 3 anos atrás, que vem essa discussão sobre garantir algum tipo de assistência. Enfim, questões que para a gente, no nosso privado, são básicas, e para quem está nessa situação, não é tão. E é difícil imaginar que tem que se lutar tanto por algo Tão que simples. exato, que é de uma necessidade básica, de Exatamente. um mínimo de bem-estar, de conforto, de respeito pela pessoa, né? Que tem coisas que não é escolha do biológico, enfim, tá tudo ali. Enfim, eu acho que se a minha área de atuação fosse próxima da tua, eu sofreria muito mais também, porque... Não, mas eu sofro também. Só que eu acho que a gente já passa, 17 anos, a gente já passa por diversas fases, né? O início ali da questão de julgar, eu lembro de ter passado por essa fase de me achar detentora do poder. Depois eu fiquei pensando, não, mas o juiz já julgou, não me cabe, porque senão eu vou ficar com a saúde mental comprometida. Então, a questão de julgar passou. Piedade também passou, porque senão não conseguiria trabalhar, se eu sentisse muita pena. Revolta também. Então, hoje, eu procuro manter uma visão que distancie um pouco o crime, o que levou a pessoa lá, naquele momento, para eu conseguir lidar com ela, senão não consigo também. Então, é uma visão humana. Está ali. Aí tem uma frase que fala, né, que aqui entre o homem o delito fica na porta, porque se a pessoa começa a trabalhar ali e fica pensando muito no que levou aquele indivíduo a estar ali, fica complicado quando a gente se vê, às vezes, diante de uma pessoa cometer um crime difícil né, eu enquanto mãe, mulher, enfim, né, é complicado, mas a gente vai nesse sentido, assim, de tentar não olhar com esse olhar com o olhar de que é uma pessoa e que merece, não é uma questão de merecer, é uma questão de que tem o direito tem o direito à saúde, à educação, enfim, direito básico. Então, não deve ser um privilégio, deve ser um direito. E junto a tudo isso está a questão dessa formação, essa formação ampliada, então, desse sujeito, desse percurso, desse histórico, daí tem o teu, tem de outros colegas que estão envolvidos, então, e o modo de lidarem com isso vai fazer diferença, interferir depois no caminhar desse homem, dessa mulher, se tiver possibilidade também, né? Exatamente. Lívia, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a parceria, agradecer a conversa, dizer que foi muito bom ter te conhecido no grupo e que perceber esse ponto assim de intersecção, né? Onde as nossas pesquisas se encontram e está desenvolvendo contigo os artigos e, enfim, tu tem me ensinado muito nesse tempo que a gente de convivência, apesar de eu no Brasil e tu em Portugal, acho que a nossa relação tá muito próxima, assim, eu tenho aprendido demais com isso. Aí é que está essa palavra, aprendizado, porque para mim a questão da EJA não é o foco da minha pesquisa em si, né? Então, estou aprendendo no grupo, trazendo as coisas também, a gente tem dividido tarefas, e é isso mesmo, né? E se desafiar, né, para as aventuras que esse meio, que a educação nos permite, que os aprendizados e que as professoras também incentivam a gente e os colegas. E pronto, dividir isso com as pessoas também, e a gente também possa prestigiar outros grupos que também tenham essa caminhada. E também agradeço, enfim, e vamos em frente. E, quem sabe, outros momentos formativos também a gente consiga dividir aqui com o pessoal. Então, tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima, então. Agradeço a atenção de cada um e de cada uma. Até mais. Tchau.